Desde que me dou conta e me lembro de tempos vivos, na minha infância, me recorre à mente, em flash, quando pensamos sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ou a Eucaristia, como também é chamada. Aliás, a palavra Eucaristia significa ações de graças, e foi o que Jesus fez diante dos seus discípulos, quando parte o pão. E vem à mente os momentos da minha infância na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, quando eu vi um grande movimento de carros à porta da igreja, uma rua grande, uma igreja com aproximadamente 1000 membros na década de 70, e hoje passa um pouquinho mais disso. E eu me lembro que quando eu vi aquele movimento todo, eu ainda com meus 8, 9 anos, perguntava ao meu pai: por que tanta gente hoje, nesse domingo? Porque em alguns domingos, pai, não tem tanto movimento assim. Meu pai dizia: porque hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia? O que é a ceia do Senhor? E aí meu pai me explicava. Então era interessante ver aquela imagem de pessoas que corriam para a igreja, aquele movimento grande. Mas o tempo foi passando e eu percebi dentro da minha própria família uma coisa interessante. O meu avô era um homem muito famoso naquela cidade, foi um dos primeiros cirurgiões dentistas da cidade e fez fama, né? Chegou a ter 3 consultórios, 2 em Nilópolis e 1 em Nova Iguaçu. Um homem de boas posses. Mas meu avô, naquele período, não era um homem convertido. Ele ia à igreja, tinha lá seu nome no rol de membros da igreja, chegou a cantar no coral da igreja, mas a dura realidade é que ele não era um homem convertido e nós sabíamos disso. Tanto que raramente ele ia à igreja. Quando ele ia à igreja, ia justamente por conta da Santa Ceia, para poder ceiar. E aquilo me chamou a atenção, e eu ainda pequeno perguntei ao meu pai: pai, por que o vovô só vai aos domingos à igreja quando tem a Santa Ceia? A resposta do meu saudoso pai foi que ele dizia que, para que ele pudesse ter a comunhão dele renovada com Deus, e era um momento assim muito importante para ele, ele queria garantir, né, os benefícios de Deus na vida dele e através daquele ato durante o culto: comer do pão e beber do cálice. É interessante porque para muitas pessoas a ceia do Senhor, ela pode ser isso. Ser um momento em que você vá ao culto, você vá à igreja, porque você acaba fazendo da ceia, ou da sua participação na ceia, de um ato que vai se tornando um ato mágico, algo místico, embora não vamos discutir aqui o sentido místico da Santa Ceia, mas algo que vai se revestindo como aquele momento de maior relevância, maior importância para a sua vida, porque você não pode deixar de comer o pão, de beber o cálice, de celebrar aquilo que, dentro da sua compreensão, é um ato não só memorável do ponto de vista da graça de Deus revelada ao seu coração, mas como se aquilo fosse o suficiente para manter a sua fé acesa. O seu sentimento, eu coloco entre aspas, religioso, saudável. Existe um outro lado também de pessoas que refletem a respeito do sentido da Santa Ceia. Porque me parece que nos dias de hoje, ao contrário do passado, isso é uma análise pessoal, tá, irmãos? Não lanço isso sobre você, apenas é uma reflexão do que eu tenho notado. Me permitam, por favor, é que existem pessoas
que já não dão muito sentido, já não dão muita atenção, já não valorizam tanto quanto no passado a participação na ceia. Há uns anos atrás eu estava numa igreja que eu não pastoreava, estava presente, quando eu vi um irmão passando no corredor daquela igreja e ficou atúrdido, ficou assustado, quando alguém disse assim: ué, você não sabia? Hoje é Santa Ceia. Não, eu não sabia. Aí uma outra irmã que vinha passando no fundo: ué, mas é hoje? E aí eu fui olhar no boletim para ver se aquilo era uma data, né, recorrente para aquele momento, e era. Às vezes, as pessoas nos dias de hoje estão perdendo aquele sentido da importância de celebrar um momento desse e guardar com santa expectativa, nutrir com santo ardor o desejo de estar na igreja e fazer desse momento um momento realmente relevante de celebração, um momento em que estamos juntos como igreja para fazer uma santa festa para o Senhor, porque a ceia não nos aponta uma realidade fúnebre, mas ela nos aponta a vitória, o triunfo do nosso Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e nos trazendo garantias, não só de perdão, de remissão dos mesmos, de salvação, mas nos aponta uma realidade maravilhosa, futura, que é a nossa redenção. Quando Jesus declarou na cruz: está consumado, a palavra grega tetelestai, está pronto. Estava pronta ali a nossa salvação, a sua oferta de substituição por nós. Mas a obra da redenção ainda não. A salvação sim, mas a redenção vai ser no momento futuro. A redenção não só dos seres humanos, mas a redenção de toda a criação, quando Ele retornar em glória, como cantamos aqui, atestando isso de forma profética na nossa canção. E se existe uma santa ansiedade que deve tomar no nosso coração, é aquela expressa poeticamente na canção. Quando o autor sacro diz: ansioso espero a sua volta. Não é a ansiedade de preocupações do dia a dia, da nossa fabilidade, da nossa limitação humana, das coisas que podem nos tirar o sono, mas essa é uma santa ansiedade porque nos leva para um estado de estarmos desejosos ardentemente que Ele retorne e que Ele inaugure uma nova fase para nós como seu povo. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar justamente de forma objetiva sobre a ceia do Senhor e como o Senhor Jesus institui esse sacramento, que é o meio da sua graça para com a igreja. Existe uma coisa muito interessante na teologia daquele que sistematizou os ensinos da palavra de Deus e que fazem base da nossa fé denominacional como presbiteriano. Eu estou me referindo a João Calvino, reformador do século XVI e teólogo francês, um homem cheio da graça de Deus. Ele diz que a ceia, ela é um meio de graça. A ceia não é somente um memorial. Muitos defendem que a ceia deve ser uma grande e sublime lembrança daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz em favor dos seus filhos, em favor de sua igreja. Mas eu creio, como Calvino afirmava, de que a ceia do Senhor é um momento em que nós, como filhos de Deus, nos apropriamos pela fé dos mais inefáveis e profundos benefícios da largueza da graça de Deus sobre nós. Eu particularmente posso testemunhar, e já vi, pessoas que foram curadas de enfermidades durante a celebração da ceia do Senhor, sem que ninguém invocasse bênção específica alguma sobre isso, sem que alguém declarasse palavras de ordem sobre a necessidade de tal pessoa ser curada. Mas eu recebi o testemunho, não foi de uma nem duas pessoas, com certeza foram mais pessoas do que isso, algumas pessoas chegarem para mim e falaram: reverendo, durante a Santa Ceia, eu me derramava diante de Deus,
celebrava com alegria esse momento tão lindo de comunhão para a gente. E já não estou com a dor de coluna que há uma semana eu vinha cometido. Não sinto nada, entrei aqui completamente moído. E eu tomo aquele testemunho com palavra da verdade, porque a ceia do Senhor é um momento onde o nosso Cristo está presente espiritualmente, onde Ele está presente para ministrar sobre nós essa graça que pode curar o corpo, essa graça que pode renovar a fé, essa graça que pode renovar o ânimo, essa graça que encoraja, essa graça que nos alimenta com alegria, essa graça que faz com que nos levantemos por conta dos nossos pecados, das nossas mazelas, possamos caminhar na direção do Senhor. Mas existe uma coisa muito interessante quando falamos sobre a ceia do Senhor. Se você observar, neste capítulo 11 que você leu comigo, do verso 23 ao verso 26, acompanhe o texto. O texto diz assim, através de Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, do Senhor Jesus na noite que foi traído. E aí Paulo diz, ele toma o pão, primeiro alimento eucarístico, depois o Senhor dá graças, parte o pão, fala sobre a importância desse pão, que tem relação com o seu próprio corpo, é figura, é imagem desse corpo. Depois ele vai falar sobre o cálice, declara que esse cálice é cálice da nova aliança, do seu sangue. E depois, mais adiante, no verso 26, ele declara: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso implica numa realidade sublime para mim e para você, e essa realidade é: nós, eu e você, temos uma gloriosa mensagem para proclamarmos. A ceia do Senhor, ela foi instituída para que a igreja pudesse recordar do sacrifício vicário, substitutivo, portanto, de Jesus Cristo em nosso favor. Você vai ver ao longo da história de Jesus que Ele realizou grandes milagres e que Ele oferece a sua própria vida por amor de nós. Seu sangue foi vertido como símbolo dessa nova aliança. E a morte de Cristo é a mensagem central do Evangelho. Se não existisse a cruz, não existiria o Evangelho. Mas a cruz, ela possui uma mensagem. E nós precisamos anunciar essa mensagem. O texto declara de forma muito aberta para nós que nós, ao comermos o pão e bebermos o cálice, vamos estar dando testemunho dessa morte de Jesus por nós e vamos viver isso, anunciando isso com a nossa própria vida até que Ele venha. A grande questão é: como eu e você temos nos achegado à mesa do Senhor, temos refletido sobre a relevância desse momento, a gravidade desse instantâneo diante de nós. Será que quando deixamos o nosso lar, estamos vindo à igreja para um momento como esse, estamos saindo com uma santa expectativa de que, ao celebrarmos a ceia com responsabilidade, nos apropriando dessa mensagem, de fato, vamos sair daqui renovados para vivermos isso ao longo dos nossos dias, até que nos reencontremos aqui para esta finalidade? João Calveiro dizia uma coisa interessante, dizia que a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ela deve nos retroalimentar. Nós estamos juntos aqui hoje, estamos vivendo esse momento, ouvindo a mensagem de Deus, dedicando para Ele os nossos louvores, e aí na relação uns com os outros, vivemos essa realidade responsavelmente, nos amando, nos honrando, nos perdoando, vivendo o Evangelho da graça de Deus, estimulando os nossos irmãos a viver isso, a terem novas experiências com o Senhor, no sentido daquilo que Ele pode fazer muito mais do que tem feito hoje por você e por mim, e vamos buscar isso ao longo da nossa caminhada.
temos uma gloriosa mensagem para proclamar. Não precisamos, no primeiro momento, sermos chamados, ou esperarmos um chamado para irmos para além da fronteira do nosso país ou do nosso estado. Isso pode acontecer, mas você e eu já temos uma missão. Em segundo lugar, no versículo 27, onde lemos: por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, nos aponta para uma solene advertência que é feita pelo apóstolo Paulo em nome de Jesus. Então percebemos que participar da ceia do Senhor indignamente se constitui num grave pecado. Por isso é que nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida. Existem pecados que estão no seu e no meu coração e precisamos, pelo poder de Deus, buscar a direção de Deus com vontade para que Ele venha limpar o nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas têm se aproximado da mesa do Senhor de forma indigna. Não têm discernido que esse é o momento espiritual em que eu e você estamos diante do Senhor, porque o Senhor está aqui espiritualmente. Porque o Senhor está observando o comportamento, a posição, aquilo que tem no nosso coração por conteúdo. Quais são os conteúdos do teu coração diante do Senhor num momento como esse? Existem pessoas que estão tão acostumadas em vir à igreja, tão acostumadas em participar da ceia do Senhor, e já fazem isso apertando o botão da sua consciência no automático. Uma das realidades que tomou no século XIX a não realização da ceia periodicamente, os pregadores da época, os teólogos da época, os pastores da época chegaram a essa conclusão de não repetir isso como a igreja romana fazia, para não cair na banalidade, não cair na futilidade. Era uma preocupação na época. Mas eu fico pensando que, tendo momentos como esse, uma ou duas vezes no mês, as igrejas têm, nossas igrejas evangélicas, têm caído, no mínimo, no esquecimento. Não no esquecimento de vir à igreja para celebrar a ceia, mas caído no esquecimento de que esse é um momento que deve ser um marco na nossa vida, não só para nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus e para que esse sacrifício nos aponte. Nós temos deixado de viver com intensidade essa realidade, colocar isso em prática. Não podemos participar da ceia do Senhor desse jeito. Essa participação da ceia para nós tem que se tornar visivelmente um grande privilégio. Em terceiro lugar, se você olhar comigo no versículo 28 e 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê, irmãos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Porque sempre que nós olhamos para a mesa do Senhor, nós somos chamados para contemplar o passado, quando olhamos para trás, e somos chamados para contemplar o futuro quando olhamos para frente. A mesa do Senhor nos chama para olharmos o passado e reconhecermos o que Ele realizou por nós na cruz. Se eu não olhar para a mesa do Senhor com esse primeiro olhar, eu não poderei fazer a leitura jamais do referencial do que isso significa na minha vida. Muitos de nós temos um referencial apenas histórico. Se você for perguntado, se eu for arguído o que Jesus fez na cruz, pouco mais de 2000 anos atrás, nós teremos a resposta na ponta da língua. Mas uma outra coisa é: o que eu tenho feito com isso na minha vida? Quais os resultados disso na minha vida? Como eu tenho vivido o meu dia a dia, vivendo isso? Quando eu olho, por exemplo, para frente,
a partir da perspectiva da cruz, eu tenho que ver um futuro glorioso. E esse futuro glorioso deve alimentar a minha alma da mais profunda alegria de saber que, enquanto alguns afirmam que a humanidade caminha para um caos completo, caminha desgovernada para um fim terrível, a palavra do Senhor, e Ele é o centro da palavra, diz claramente para mim e para você que a humanidade caminha para um final glorioso debaixo do governo e do poder de um Deus que não tem absolutamente nada fora do seu controle, tudo está debaixo do seu controle. Não sei quantos viram uma imagem essa semana, que foi publicada na internet, de um jovem pastor na região da Palestina, pastor de 33 anos de idade. Esse pastor é levado à forca, e quando ele sobe e vai para a forca, ele olha para trás, dá um largo sorriso, acena para as pessoas que estão ali, as suas últimas palavras acenando com um sorriso bonito, o comentarista até coloca assim: perceba o sorriso leve, o sorriso de quem é salvo em Jesus e de quem sabe para onde está indo. Aquele jovem pastor dá um sorriso, suas últimas palavras são: levei pela graça de Deus muitas almas a Jesus. Agora, estou tendo um grande privilégio, a alegria não cabe no meu coração de encontrar e de conhecer aquele por que eu vivi todos os meus dias. E a pergunta que me vem ao coração, mais do que ser tomado pela emoção de uma imagem dessa, é: será que eu tenho vivido uma vida com esta certeza, a ponto de que quando a minha vida se for colocada de forma ameaçada, eu poderei dizer a mesma coisa? Irmãos, somente aqueles que de fato sabem discernir o que significa celebrar o pão que aponta para o corpo que foi levado para a cruz, moído na cruz, e foi ali humilhado na cruz, para aquele que realmente sabe discernir o cálice que bebe, que tem ali por representatividade o sangue precioso que foi derramado gota por gota, representando essa oferta de Jesus, o Filho de Deus, por você e por mim. Mas muitas vezes estamos muito mais interessados em resolver e dar atenção para outras celebrações a não ser essa. Celebrar um aniversário é uma maravilha, o Senhor está conosco lá. Celebrar um aniversário de 15 anos, oh, coisa maravilhosa! É Deus renovando seu favor, sua graça para com aquela menina bonita. Celebrar um casamento, uma boa